Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O mês de março marca o retorno às aulas na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Só que, além desse retorno e de período de recomeços acadêmicos, março também carrega um forte simbolismo que faz alusão à questão da luta das mulheres em todo o mundo por direitos, dignidade, por equidade. Na UFSM, essa luta se traduz na presença marcante de mulheres nos segmentos das docentes da universidade, das técnicas administrativas em educação e das estudantes. Alguns dados levantados pela equipe da Sedufisme em anos anteriores dão conta e evidenciam essa realidade e essa presença marcante das mulheres na universidade. Como, por exemplo, o fato de que 45,7% do corpo docente da UFSM é composto por mulheres, mas apenas 26% dos cursos da universidade são coordenados por mulheres. Elas ocupam 46% das chefias de departamento e apenas 35% dos cargos de direção dos centros. Mulheres são maioria nos cursos que exigem estágios supervisionados e maior carga horária didática. A progressão na carreira acadêmica é mais lenta para as mulheres no geral, que levam mais tempo para alcançar bolsas de produtividade via CNPq. E dados do projeto Parents in Science indicam que apenas 35,6% das bolsas de produtividade do CNPq são destinadas às mulheres pesquisadoras. Para a gente aprofundar essa discussão sobre a carreira acadêmica das mulheres na Universidade Federal de Santa Maria e como um todo na pesquisa, nós trouxemos hoje a professora Milena Freire, doutora em comunicação pela UFSM, professora do Departamento de Ciências da Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. Ela também é coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação, Gênero e Desigualdades. Eu sou Natália Drey Costa e o nosso ponto de pauta hoje é sobre as desigualdades de gênero na academia, na UFSM, e a forma como elas impactam as trajetórias das pesquisadoras e docentes. Em primeiro lugar, Milena, obrigada por aceitar mais uma vez conversar com a nossa equipe da Sedufisme. Eu que agradeço, Natália. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse assunto tão importante. Que bom, Milena. Para começar, a gente vai perguntar por que é importante que se pesquise, se discuta e que se estude as questões de gênero na universidade. Por que é importante para a sociedade que a universidade esteja debatendo esse assunto? Bem, Natália, é bem interessante a gente pensar, a partir da tua pergunta, não é assim, sobre a função social da universidade. Né? Assim, então, as questões que dizem respeito às desigualdades de gênero, de modo geral, na sociedade, elas são invisibilizadas, são naturalizadas, né? Eu costumo pensar, inclusive, que as questões de gênero, elas são cobertas por um manto, não é assim, de afeto, por um manto daquilo que qualifica a mulher como apta ao trabalho do cuidado, percebe? E isso é algo que é construído historicamente, socialmente. Então, no espaço cotidiano da sociedade, se torna sempre mais difícil estruturar debates como esses, porque se tem essa essencialização, né, assim, do que vem a ser uma essência feminina, não é assim? E o espaço da universidade, então eu digo dessa função social da universidade, não é assim, de construir, de problematizar, né, de fazer uma crítica em torno daquilo que se constrói historicamente, culturalmente, que naturaliza essa desigualdade, é fundamental. Porque dentro da universidade, né, aí seja a partir dos grupos de pesquisa, dos projetos, de disciplinas específicas, não é assim, a gente consegue estudar, debater, estruturar, não é assim, uma crítica junto, não é assim, com estudantes, com outras pessoas, não é assim, então, para que a gente possa descortinar esse véu.
Então, é muito interessante quando muitas vezes, dentro de um debate como esse, feito dentro da universidade, muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas eu nunca tinha percebido dessa forma. Né? Isso é muito interessante, porque, veja, né, aquilo que eu sempre essencializei, que a mulher era mais apta ao cuidado, que ela, né, assim, que ela tinha mais jeito do que o homem, então logo por isso ela seria a primeira pessoa a executar determinadas funções, eu nunca pensei dessa forma. Então, aí a gente consegue. Então, essa função social da universidade, para mim, ela se dá de maneira muito clara num debate como esse, quando do lado de dentro, aí esse debate ecoa para fora. Né? E aí ele se torna pauta, como num espaço como esse que nós estamos aqui, não é assim, ele reverbera em outros espaços de trabalho, né? Assim, a partir da formação dos estudantes, das pesquisas e assim por diante. Exato, faz parte da vida das estudantes, né, das trabalhadoras na universidade, então vai se relacionando a vida cotidiana delas com o que está sendo estudado, discutido. Perfeito. Um espaço para pensar sobre gênero. E eu diria das estudantes e dos estudantes, não é assim? Ou seja, né, é fundamental que desde já a gente pense que essa discussão em torno das desigualdades de gênero, elas só avançam efetivamente à medida em que a gente consiga tornar todas as pessoas, não é assim, sensibilizadas e não apenas aquelas que são historicamente subordinadas a essa desigualdade, não é assim? Então a gente precisa fazer compreender quem detém os privilégios, não é assim? Que essas pessoas têm espaço de privilégio, não é assim? Então, para que a gente possa, então, ter uma... Pode ser utópico, não é assim? Mas vislumbrar uma mudança, não é assim, efetiva, paulatina, né? Assim, aos poucos, mas a gente precisa ter todo mundo junto. Exato. E nesse sentido de desigualdades e universidade, para além de pensar, estudar e refletir sobre o tema, como que na UFSM exatamente essas questões de gênero acabam aparecendo e são abordadas dentro da própria universidade, né? Temos projetos, como é que é tratada a questão das desigualdades de gênero na universidade? Eu diria que, assim, se nós compararmos a UFSM com as outras universidades do país, não é assim, nós estamos dentro de um espaço bastante interessante, não é assim? Nós estamos junto com outras universidades, né, a UFSM, junto com a Federal Fluminense, junto com a UNB, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, são instituições que têm, não é assim, algum tipo de política. Claro, cada uma delas a partir da sua própria dinâmica, mas nós temos uma política de igualdade de gênero que está instituída desde 2019, não é assim? Claro, ela ainda não está totalmente em aplicação. Isso é importante também da gente poder reconhecer, né? Mas nós temos um avanço, porque nós temos um documento, não é assim, que diz qual é a posição da UFSM, não é assim, para, não apenas a posição, mas que tipo de políticas, não é assim, são possíveis para determinados públicos, em determinadas situações. Nós temos um espaço bem interessante, que é a Casa Verônica, não é assim, que é que tem uma vinculação direta com o Observatório de Direitos Humanos, em que existe uma política de educação, de prevenção e de responsabilização nos casos, não é assim, em que são localizadas violências de gênero. Então, assim, mas nós temos uma política, né? O que eu acho, e é bem interessante, porque, bem, eu sou da área da comunicação, não é assim, e eu penso que talvez o nosso maior problema hoje, não é assim, seja sensibilizar a nossa comunidade. Ou seja, é um problema comunicacional. Entende? Assim, tornar visível o que existe na nossa política, porque a nossa política é desconhecida. Ela está lá na página. Percebe assim, a Casa Verônica faz divulgação, mas o público, de um modo geral, não conhece. E se não conhece, não reivindica.
Percebe? Então, assim, algumas das coisas que estão ali previstas, muitas vezes não são demandadas, não é assim, pelas mulheres, vamos dizer assim, né? Mas não é apenas de mulheres que se trata a política de igualdade de gênero, certo? Ali também existe capítulos que são voltados para pessoas transgênero, não é assim? É uma política bastante interessante, bastante completa em vários sentidos. Mas se as pessoas não têm o conhecimento, então, eu penso que um passo bastante significativo que a gente tem para avançar, né, é sensibilizar a nossa comunidade e aprimorar, não é assim? Eu faço parte do Comitê de Igualdade de Gênero, da primeira versão e dessa segunda, não é assim? Nós propusemos algumas alterações, alguns ajustes nessa política, isso está em tramitação ainda, não é assim? Mas, antes de mais nada, a gente precisa que a comunidade, porque isso não pode ser responsabilidade de um grupo. Não é assim, de um grupo de 10 pessoas. Precisa ser algo que de algum modo, circule mais. Uhum. Que se saiba o que está sendo discutido, proposto. Exato. Em termos de política na universidade. Isso. E a gente sabe que as mulheres são a maioria no ensino superior. Né? Principalmente no quesito estudantes, assim, né? Mas, além disso, as mulheres também representam um percentual bem alto de docentes na UFSM e nas universidades no ensino superior. Mas isso não se reverte tanto em termos de cargos de liderança ou posições de destaque, né, que a gente pode falar assim, premiações, né, homenagens. Então, cargos de liderança e posições de destaque, no geral, a gente não vê essa mesma questão, né? Então, no que diz respeito a essa representatividade de gêneros, como que como que as mulheres estão representadas e posicionadas nesses cargos de liderança? O que está sendo discutido em relação à ocupação desses espaços também pelas mulheres? Natália, até no início da nossa conversa, você expôs ali alguns dados estatísticos que são bem interessantes para a gente pensar, não é assim? E que o cenário da UFSM ele é muito parecido com o cenário nacional, né? Assim, então, bem, as mulheres como discentes, então assim, é algo que vai regredindo conforme se sobe na curva, né? Assim, então, as mulheres ocupam mais bancos escolares, digamos assim, né? Estão mais entre as estudantes de graduação, não é assim? Em algumas carreiras, não é assim? Ocupam prioritariamente também os bancos de pós-graduação, mas aí quando a gente ascende, não é assim, ou seja, nessa carreira e vai pensar dentro elas quase que equitativamente, né, assim, mas é menos do que os homens. Mas quando a gente fala em progressão, ou seja, tanto no que diz respeito à progressão da carreira de pesquisadora, por exemplo, não é assim, de alcançar determinados espaços, como na progressão dos espaços de poder, não é assim, de poder, de decisão, de liderança, não é assim, aí a gente vê as mulheres sumindo. Quando muito chega ali nos 30%, não é assim, da direção, as reitorias, e não apenas aqui na UFSM, mas de modo amplo no Brasil, elas são mínimas, né, assim, de espaços ocupados por mulheres, não é assim, e isso se dá a partir de uma discussão que a gente precisa levantar, que é aquilo que eu tinha comentado contigo anteriormente, assim, a partir dessa naturalização, isso é uma tecla que eu costumo pensar e insistir, não é assim? A partir de algo que socialmente se convenciona, não é assim? Que a mulher ela pode ocupar espaços no mercado de trabalho, mas ela precisa concomitantemente dar conta, não é assim, das demandas familiares, né? A questão do público e privado impacta diretamente, não é assim, a progressão da carreira da mulher na academia. Porque tem um artigo bem interessante de uma autora chamada Tânia Pérez Bustos, que o título apenas que eu queria comentar contigo, que ela diz, o meu tempo não é meu.
né? E eu acho isso fantástico, assim, é uma metáfora muito interessante para a gente pensar, porque no começo do texto ela começa a dizer assim, enquanto eu escrevo esse texto, eu preciso alimentar minha filha, eu atendo uma ligação, tem um e-mail que chega para uma outra coisa, então assim, aquele tempo estruturado, não é assim, que culturalmente se consegue se destinar para um homem, não é assim, isso não acontece na vida de uma mulher. Então, dentro dos espaços, e na academia não é diferente, né? Assim, especialmente porque nós temos uma carreira que é extremamente produtivista, não é? Que não qualifica aquilo que nós produzimos, não é medido qualitativamente, mas em números. Sim, então, eu preciso... Quantidade. É quantidade. Eu preciso produzir X artigos, eu preciso orientar tantas pessoas, eu preciso... Mas como que eu consigo fazer tudo isso se eu tenho na balança... Né? E aí o ambiente da universidade ele é altamente masculinista, ele sempre foi assim. Aliás, né, na história da ciência, a ciência ela foi construída, né, assim, sob pilares bastante masculinistas, e então até o ingresso das mulheres na universidade ele se dá de maneira tardia. Então, assim, para que as mulheres ocupem espaço de decisão, não é assim, elas precisam... digamos, comprovar duplamente a sua capacidade de estar naquele lugar, né? Primeiro porque ela precisa continuar dando conta daquilo que lhe é, né, assim, uma atribuição familiar, né? É negociado, tem mudado, muda, mas muito pouco, entende? Se muda sem mudar, sabe? Muda numa velocidade que a gente precisa assim, de muito tempo para poder desfazer, para fazer essa roda girar. E dentro dos espaços da universidade, o que a gente precisa, na verdade, são políticas de compensação. Porque, ora, se na universidade, que é um espaço de conhecimento, né, assim, um espaço de saber, nós sabemos que é difícil mudar a cultura, não se muda por imposição, não é assim? Então, a gente precisa criar critérios diferentes, né? Entender, por exemplo, a maternidade, né, como um evento na vida de uma profissional na academia que muda completamente a sua possibilidade de produção. Que impacta diretamente. Não é assim, o Parenting Science que tu mencionou, não é assim, é um movimento também ao qual eu faço parte, eu sou embaixadora do Parenting Science aqui na UFSM, e assim, existe uma estatística de um estudo que foi feito que diz o seguinte, quando a mulher ela tem o seu primeiro filho, ou quando ela tem um filho, não é assim, numa média ali dos artigos publicados, normalmente, por uma questão de tempo, da idade, né, mais de produção, se coincide a idade de maior produtividade também com a idade que as mulheres passam a ter filhos, né, assim. E aí, quando essa mulher, então, tem um filho, a sua produção em artigos, ela cai vertiginosamente. E ela só volta a subir, não é assim, cerca de 5 anos depois. Mas aí eu gosto de pensar assim, você imagina que eu estou aqui, aí eu tive o filho, caiu. Enquanto a minha produção caiu, a dos meus pares continua. Então é como se eu tivesse um Fusca e tivesse que depois começar a competir com uma Ferrari, porque assim, essas pessoas elas andaram 5 anos. Elas andaram 5 anos, o que é que eu vou fazer com o meu Fuquinha, entendeu? Assim, por mais que eu tente, por mais que eu faça assim, mas eu não vou chegar, eu não vou dar conta desses 5 anos, então eu já estou para trás, é um fato. Entende assim? E a gente sabendo disso, ora, nós estamos lidando com ciências, eu estou falando de dados, então assim, a gente sabendo disso, a gente precisa instituir políticas, né? Aqui na universidade nós já temos, não é assim, o que é recente, que é bastante interessante. A licença maternidade ela está sendo considerada para os concursos públicos, né? A licença maternidade, e aí como é que ela é considerada? A partir, considerando esse gap que eu te falei assim, dos 5 anos, isso é algo que o próprio Parenting Science sugere, não é assim? São computados 2 anos a mais dessa produção, que normalmente num concurso, numa bolsa, por exemplo, se computa os 5 últimos anos de produção, né? Então se acresce 2 anos na produção dessa mulher, anteriores ao nascimento do filho. Então, nos concursos públicos nós já temos, nas bolsas de iniciação científica nós já temos, né, assim, então, que são questões
interessantes, não é assim, importantes, e que a gente precisa defender, entende? Assim, visibilizar e defender. Porque se a gente não demonstra pelos dados, não é assim, olha, acontece assim como eu te falei no gráfico, eu tô, né, as pessoas não compreendem e acham que como nós vivemos, não é assim, numa sociedade neoliberal que individualiza os processos e que diz que cada um que dê conta das suas responsabilidades, não é assim, aquela que decidiu ter um filho, como se a maternidade também não fosse compulsória na nossa sociedade, não é assim, aquela que decidiu ter um filho, então ela que arque com a consequência, não é assim, afinal, inclusive, se ela questionar, pode inclusive ser rotulada de uma outra maneira, mas veja só, não é assim. Você não... Me perguntam muitas vezes, porque eu pesquiso sobre maternidade, mas você não gosta de ter filhos? Eu digo, pelo amor de Deus, então, que borração é essa que nos impede de falar sobre questões que são práticas da vida das pessoas, entende? Assim, porque o que a gente, sob o meu ponto de vista, falar sobre isso é pretender que as pessoas enxerguem e desejem uma equidade. Né? Então, essas políticas elas precisam ser incentivadas, não é assim, elas precisam ser visíveis para que, enfim, haja um fortalecimento, não é assim, para que a gente possa ter outras formas, não é assim, de pensar sobre esses espaços, porque tem algumas coisas que são muito sutis, sabe, Natália, assim, e que impossibilitam que as mulheres participem de determinados espaços. Eu já tive inúmeras vezes que fui convocada para reunião 5 horas da tarde. O horário que a creche está largando as crianças. E aí você se torna a pessoa que precisa ir embora, entende? Assim, você se torna a pessoa que... E isso é muito interessante, porque assim... há pouco tempo, inclusive, a CEDUFES me fez uma discussão bastante interessante e que está sendo pautada dentro da universidade, não é assim, eu já estive com grupos dentro das pró-reitorias para pensarmos, né, assim, como é que a gente pode lidar com a presença de crianças dentro da universidade, não é assim, porque, só que isso acontece majoritariamente a partir da demanda feminina, não é assim, quando aparece um homem que leva seu filho, ele é assim, puxa, como você é legal. Né? E isso é um fato, assim. Não é visto como uma obrigação dele, né? Parece que ele está... Não. No ano passado, não é assim, junto com o pessoal da Casa Verônica, a gente fez um evento, não é assim, na verdade foi a Casa Verônica que fez e eu ajudei, assim, na organização, um evento para discutir maternidade e universidade, né? Assim, foi no fim do ano passado. E houve quem perguntasse, mas vocês estão estimulando a discórdia. Não, a palavra não era essa, né? Assim, por que não tem pai? Por que não está falando sobre pai? E aí você tem que explicar, sabe, assim, que esse mesmo evento que eu falei agora há pouco, né, da queda da produtividade, ele não acontece com os homens. Em alguns casos, eles até aumentam a produtividade. É exatamente isso. Na pandemia, não é assim, quando o Parent fez o levantamento da queda de produtividade das mulheres, não é assim, pela questão da alta demanda do trabalho do cuidado, os homens aumentaram a produtividade na pandemia. Eles tiveram mais tempo para produzir, porque não estavam vinculados com outras atividades da academia, né, assim, e produziram mais. Então, assim, para mim é algo tão evidente que só que quando a gente precisa demonstrar, né, assim, para que o colega, né, assim, quando pergunte, veja só, vocês estão, né, assim, eu também levo o meu filho, eu também sou responsável pelo meu filho. Que bom, que bom. Só que assim, a exceção, ela serve para confirmar a regra. Quando alguém apresenta para a gente uma exceção, mas eu conheço o fulano. Bom, então se você consegue apontar uma pessoa, significa que a regra é outra. Ele é uma raridade. Percebe? Então eu acho que eu gosto muito de pensar sobre isso, porque assim, desnaturalizar os processos, né? Assim, desnaturalizar aquilo que é posto como dado, é uma função nossa. E aí eu volto lá para a tua primeira pergunta, não é assim, por que a gente precisa fazer isso dentro da universidade? Para que a gente possa instituir esses debates, porque mesmo dentro da universidade é difícil, né? Assim, porque aí a gente pergunta por que as mulheres não ocupam espaço de decisão? Porque elas não querem. Elas não querem ou esse ambiente ele é forjado
quando, né, em outra oportunidade a gente falou sobre a homossocialidade, né? Assim, a homossocialidade enquanto um conceito ele é bastante interessante, porque diz o seguinte: a homossocialidade diz respeito à capacidade, à propensão que as pessoas têm de auxiliar, né, assim, de amparar os seus pares, certo? Então, isso, se nós formos comparar, né, assim, no que diz respeito ao universo masculino dentro da universidade, os homens tendem, né, a convidar outros homens. Percebe? Eles tendem... E a criar cenários que são mais favoráveis, né? No caso, você mencionou a reunião às 5 da tarde. Isso, que são mais... E aí, isso se dá, veja só, quando eu estou falando sobre isso, não é uma coisa maquinada, pensada, não, eu vou chamar... É algo que é muito sutil. E o sistema patriarcal, ele funciona na sutileza, né? Assim, naquilo que é muito, muito bem engendrado. É feito para que a gente não questione. Por isso que eu digo que é sob o manto do afeto, né? Assim, eu faço tudo isso porque eu amo, entende? Assim, então, sim, eu amo, mas ao mesmo tempo eu também preciso questionar para que as pessoas que venham depois de mim, para que a minha filha não precise passar por isso. Eu amo tanto que eu brigo bastante para que ela não precise passar por isso. Então, assim, essa ideia da homossocialidade, ela é aquilo que aí os homens convidam outros homens, abrem espaço, ouvem mais outros homens, percebe? Quando alguém vai fazer um seminário, né, assim, e você vê aquela mesa com 5 homens palestrantes, assim, me arrepia todinha. Eu digo assim, mas não tem uma mulher? E ninguém percebeu e na ninguém hora de percebeu, montar. né, assim, mas a gente procurou e não achou. Sim. A mesma coisa acontece se nós fizermos um debate sobre a racialidade, entende? Assim, você vê uma mesa cheia de gente branca e aí você diz assim, mas não tinha uma pessoa, sabe assim, uma pessoa negra, uma pessoa indígena para falar sobre esse assunto? Que não seja, né, tão somente, o que, veja bem, é muito importante, mas que não seja tão somente sobre a questão racial. Nós não temos uma pessoa negra para falar sobre as questões das exatas, para falar sobre as questões da biologia, entende? Assim, não achamos. Procurou. Eu tenho dúvida, entende? Assim, então, isso acontece. Então, essa maneira como se dá esse favorecimento entre os pares é muito sutil, né? Assim, e o desencorajamento das mulheres para os espaços da política se dá dentro da universidade e fora também. A gente vê, né? Se nós temos as mulheres no legislativo federal no Brasil, elas ocupam menos de 20% das cadeiras. Por quê? Né? Só que aí, muitas vezes, tem que acontecer sob força de lei a participação feminina? Talvez sim. Talvez a gente precisasse rever, entende-se, a maneira de formar os nossos cargos. Olha, tem que ser metade, entende assim, funcionar por cotas. Funcionar por cotas, entende assim. Tem o Luiz Felipe Miguel, que é um cientista político da UNB, que eu gosto muito de ouvi-lo, não é assim? Ele fez uma reflexão bastante interessante sobre o Enem dos concursos. Né, em que apenas 38%, salvo engano, né, eu posso estar errando alguma coisa nesse índice, mas que apenas 38% das pessoas aprovadas são mulheres. Isso não tem nada a ver com a capacidade feminina, entende? Assim, isso tem a ver com nós pensarmos essa conciliação do público e do privado, entende? Assim, do quanto que as mulheres têm disponibilidade para se dedicar, entende? Isso eu posso pensar lá no concurso, como eu posso pensar dentro da universidade. E se eu não consigo dar conta, né, assim, dessa estruturação que é cultural, ou seja, não posso dizer por decreto, a partir de hoje todo mundo cuida igual, entende? Sim, eu não posso fazer isso. Mas eu posso pensar em como que, do ponto de vista legal, a gente cria mais espaços para a participação feminina. Isso sim a gente tem condição de pleitear. Né, assim, mas a gente só pode fazer na hora que a gente torna perceptível para as pessoas, como eu falei anteriormente, que detêm espaço de privilégio, que o que ela tem de fato é um privilégio. Né, assim, para que um homem perceba que quando ele fala, de fato as pessoas escutam ele de uma maneira diferente. Né? Então, aquilo que por exemplo, quando a gente observa que 30%, 35% apenas das mulheres têm as bolsas de produtividade do CNPq, o que isso significa, gente? Né? Assim, se eu tenho o mesmo número de docentes, não é exatamente o mesmo, é ser equilibrado. Porque 70% dos homens conseguem as bolsas de produtividade e as mulheres não conseguem chegar lá.
Porque nesse meio do caminho elas estão equilibrando pratos, entende? Assim, lá o artigo meu tempo não é meu, entende? Assim, então eu tô negociando, eu não consigo priorizar, né? Então, o que a academia faz com isso? E o homem é público, a mulher é privado, né? Nessa esfera... Isso! Parece um acaba... debate velho, sabe? Assim, parece, meu Deus, elas estão falando sobre uma coisa que é velho, mas é super atual. Entende assim? Porque a mulher ela tá assim no espaço público. O que não mudou, e essas são estatísticas que a PNAD vai dizer, são estatísticas que colegas que estudam o trabalho, a Felícia Picanço, lá da UFRJ, entende assim? Vão mostrar que muda, a mulher vai para o mercado de trabalho, a mulher se insere, participa, mas dentro de casa. Isso a lógica não inverteu. Não há um equilíbrio, entende? Assim, então, o que significa? Sobrecarga. Acúmulo, mais funções. Agora há pouco, quando tu falou em tripla jornada, não é assim, de modo mais recente, as estudiosas do trabalho estão falando em jornada contínua. Ininterrupta. Jornada ininterrupta. Então, assim, se a gente tem... num ambiente como a academia, que é produtivista, não é assim? E que te põe assim, para tu tirar férias de verdade, tu precisa simplesmente assim, bloquear. Né? Assim, dizer, olha, eu não vou fazer, eu não vou responder, porque assim, o sistema está sempre te chamando, tem sempre um edital, uns prazos em janeiro. Me diga se esse sistema não é masculinista, entendeu? Assim, uns prazos dia 10 de janeiro. Você diz, como assim? Sabe? São as férias das crianças, é o único tempo que eu tenho para estar com elas. Como assim eu vou fechar para um edital? Mas bem, se a gente vai pensar, né, assim, na maneira como essas lógicas funcionam, não é assim? E o atravessamento que se dá do tempo do trabalho no tempo da vida, né? Que a Academia Sem Paredes, lá da Maria do Mar Pereira, não é assim? A gente vai ver que nós, especialmente aqui falando das docentes, não é assim? Nós vivemos uma jornada contínua. Porque quando eu não estou trabalhando para a universidade, eu estou trabalhando em casa. Eu só paro para dormir. E ainda assim corro o risco de ser interrompida pela minha filha por algum motivo, entende? Assim, como uma plantonista. Porque isso eu acho que é bastante interessante, porque quando ela me acorda, meu Deus, é um plantão, sabe assim? Então, porque é afeto, mas é trabalho, entendeu? É trabalho no sentido de que eu vou precisar atender uma demanda. Então, assim, é uma jornada que é contínua. Então, quando é que você para? Né? Então, esse atravessamento, que é algo que eu também considero que a gente precisa rever, como para todas as pessoas, mas que prejudica prioritariamente as mulheres, é essa ideia de que nós temos que estar aptos o tempo todo para o trabalho. O funcionamento, e essa é uma crítica que a gente precisa fazer, é o modo de administração que nós temos hoje. O funcionamento de várias práticas por grupos de WhatsApp. Entende? Que mandam mensagens e demandas no fim de semana. Entende? Então, tu tem que estar sempre pronto para o trabalho. Isso eu acho que é algo que a gente... E que tem muito uma lógica de gênero. Entende? Assim, porque os homens, não é assim... Isso é uma coisa que eu não tenho um dado estatístico, mas eles, de modo muito mais fácil, eles bloqueiam e dizem assim, não vou fazer. A mulher, como ela tem que estar sempre comprovando a sua competência, entende? Assim, ela sente a necessidade de atender a demanda. Quando as mulheres elas alcançam cargos de liderança, de chefia, né, eventualmente, assim, duas questões em relação a isso que nós gostaríamos de te perguntar. Primeiro, se essa representatividade em termos de liderança, em termos de posição de destaque, ela garante que a pauta feminista seja aplicada na universidade, né? Ela consegue garantir, mobilizar mais que essa pauta seja contemplada. E a outra questão é como que essa mulher passa a ser fiscalizada a partir do momento em que ela assume uma posição de liderança. Né? Existe uma desigualdade, uma diferença, inclusive, no tratamento que é dado a essa mulher numa posição de destaque? Eu vou inverter a ordem das perguntas para poder lhe responder, né? Assim, porque para construir o meu raciocínio. Primeiro, Natália,
existe algo que eu acho que é bem interessante sobre algo que nós estávamos, inclusive, falando antes, né? Assim, do por que as mulheres não conseguem ascender, não é assim? Que é um conceito bastante conhecido que se chama teto de vidro. Né? Assim, então, quando as mulheres elas atingem determinados espaços ou quando elas almejam ocupar determinados espaços, elas são cobradas duplamente. Pelo cargo que elas exercem e pelo fato de serem mulheres. Né? Isso a gente pode observar na política, por exemplo, não é assim, quando nós tínhamos uma presidenta, não é assim, a presidenta Dilma, ela era observada do modo como ela se vestia, como ela falava, o trejeito dela, tudo isso era um adorno para discussões completamente inúteis, porque não dizem respeito à maneira como a governabilidade ou aquilo que ela estava propondo, percebe? Então, isso é muito interessante da gente pensar. Tô usando um exemplo externo para depois a gente pensar dentro de casa. Né? Assim, então, na política isso é muito evidente. Né? E esse teto de vidro que faz com que essas mulheres, primeiro, elas tenham dificuldade de chegar nessas posições, porque elas precisam, então, reforçar, você precisa, né? Você precisa querer muito. Entendeu? Precisa provar sua competência sua competência o tempo inteiro. Porque qualquer deslize seu, entende assim, e aí você... quando um homem, né, assim, fala de maneira ríspida, ele é assertivo. Quando uma mulher fala de maneira assertiva, ela é descontrolada. Entende? Então, isso se dá, e quanto mais visível o lugar que você ocupa, né, assim, mais isso se torna aflorado. Então, assim, é muito importante que a gente pense, não é assim, o quanto que e fora as demandas, entende assim, que ocupar esses cargos tem para a vida privada dessa mulher, de uma maneira diferente daquilo que acontece com os homens. Então, isso serve para a gente pensar desde os cargos de alta gestão até aqueles que são, entende assim, os mais, também que são cargos de gestão, mas os cargos menos cobiçados, vamos dizer assim. Tá? Por outro lado, né, assim, a representatividade, ela importa. A gente não pode deixar de pensar sobre isso, porque nós precisamos estimular a participação das mulheres nos espaços de decisão, né? Seja nos postos principais, seja nas mesas, né, assim, em que essas decisões vão ser tomadas a partir de outros, né, de outras cadeiras, não apenas a principal. Porque é somente a partir, né, assim, da problematização que pode vir a ser feita por mulheres, não é assim, que a gente vai poder trazer determinadas discussões para o público, né? Garante? Aí a tua pergunta é capciosa. Não, né? É uma pergunta com resposta, porque assim, não, porque não basta ser mulher, né? Assim, e inclusive é uma coisa que é bem interessante de nós pensarmos, porque assim, a lógica da academia, que é essa lógica produtivista, ela é absorvida de maneira tão naturalizada por todos nós que a gente está sempre devendo, né, assim, e que é sempre necessário mais. É uma régua, isso está lá nos nossos debates de progressão funcional e assim por diante, né, assim, é neoliberal, né, uma lógica total. E completamente vazio, porque assim, às vezes eu fico perguntando, meu Deus, mas esses textos todos que nós estamos publicando, quem são essas pessoas que vão ler? Porque tem assim, é tanto do quantitativo que a gente esquece, tem hora que percebe, só que assim, se você discorda do processo, você está fora dele. Entende assim? Não, eu vou resistir, eu vou fazer slow science, faz, tudo bem, tu não concorre à bolsa. Entende? É sempre uma opção. Tem opção? Tem. Mas aí você vai ser convidado a ser colaborador no programa de pós-graduação porque você não é produtivo o suficiente. Então, assim, é perverso. Entende? Só que, como eu estava dizendo, essa lógica ela é tão introjetada e tão naturalizada por todos nós que aí é indiferenciado. Homens e mulheres estão ali, percebe? Então, muitas vezes, em entrevistas qualitativas, em outras pesquisas que já realizei, conversando com pesquisadoras de longa data, que têm bolsa produtividade, não é assim, elas reproduzem e dizem assim, olha,
eu consegui. Entende assim? Se eu conseguir, se eu tive 2 filhos, estou aqui, entende assim? Só que isso, veja só, não é algo que é da academia. Isso a gente escuta fora da academia também. Muitas vezes as mulheres vão dizer assim, olha, eu criei 3 filhos, entende assim? Não dormia e estou aqui, estou viva, entende assim? Não sei o que essas pessoas estão reclamando. Sim, se eu não morri, então siga. Não sei para que essa queixa. Porque que é também uma forma muito capciosa de transformar as questões de gênero. Parece que aquilo que a gente fala é queixa. Não é queixa, é fato, né? Assim, então, só que então o fato de ser uma mulher garante? Não garante. Não garante. Mas eu acredito que facilita. Percebe? E no caso de ser ou não uma mulher, importa muito a gente pensar quem acompanha essa pessoa. Isso serve para a academia ou para passando qualquer cargo político, não é assim? É porque essa pessoa ela não comanda nada sozinha. Então, cada vez que nós formos pensar em quem isso é sob o meu ponto de vista, não é assim, quando a gente vai pensar sobre quem almeja ocupar determinado cargo, sendo um homem ou uma mulher, né? Quem é que está junto? Quais são os projetos? Que propostas tem? Não é assim, porque o fato de ser mulher por si não garante, embora eu continue pensando que a representatividade seja muito importante. E que a gente pense a partir do gênero, o trabalho, né, o Com desempenho, certeza. tudo, todos esses elementos, mas que também a gente consiga questionar a lógica do trabalho, Com que certeza. está por trás dessa ideia de produtividade, né, que atinge. A minha tudo maior mais. expectativa é de que esse sistema ele quebre, porque as pessoas precisam, elas já estão começando a falar sobre isso. A gente antes não falava sobre isso, a gente não falava sobre a nossa exaustão, né? Hoje a gente já pode falar, hoje a gente já pode questionar, né? Então, a minha expectativa é de que tem uma hora que essa engrenagem, sabe, diga assim, não está funcionando. Esse modelo, entende assim, ele serve para quem? Eu acho que a gente tem que pensar numa sociedade que esteja mais alinhada com outros propósitos que são fundamentais, né? Assim, para que a gente pesquisa, a que serve a nossa ciência, entende assim? E não a gente ficar, entende assim, como Chaplin, né? Assim, produzindo, para que exatamente, né? Perfeito. Muito obrigada, Milena. A gente quer agradecer a sua participação. Agradeço mesmo. O seu tempo. Agradeço. Eu que agradeço, porque assim, eu acho que esse é um debate que a gente precisa continuar enfim, esse é um espaço muito privilegiado. Eu que agradeço estar aqui. Obrigada, Milena. Finalizamos aqui a edição de hoje do Ponto de Pauta. Esteve conosco a professora Milena Freire. Conversamos sobre questões que relacionam desigualdade de gênero na universidade, especificamente na UFSM, né, mas como um todo também essa discussão que interessa às docentes, às estudantes e a toda a comunidade de Santa Maria. E lembramos que esta edição do Ponto de Pauta, como de costume, vai estar disponível nos nossos canais do YouTube, no nosso site e no Spotify. O nosso site, o endereço para você poder conferir as edições anteriores do Ponto de Pauta é cedufisme.org.br. Agradecemos mais uma vez a participação da Milena nessa edição do programa e até a próxima. Muito obrigada.